Foi editada hoje, dia 2 de abril de 2020, a medida provisória 936, que trata da possibilidade de redução da jornada de trabalho, bem como redução proporcional do salário e até mesmo da suspensão do contrato de trabalho. Nesse vídeo nós falaremos a respeito da redução da jornada e dos salários proporcionalmente. Em um outro vídeo falaremos a respeito da suspensão do contrato de trabalho, a fim de que os vídeos não fiquem longos demais, eventualmente até mesmo sobre esse assunto. Se o vídeo passar de 5, 6 minutos, nós o dividiremos em 2 vídeos para que fique fácil o entendimento. Falaremos de forma assim espontânea, para que haja uma fácil compreensão tanto pelo empregado quanto do empregador, mas sempre lembrando que há requisitos, há formalidades específicas que precisam ser encaradas nessa oportunidade, e que o empregador principalmente tem que obedecer a algumas formalidades previstas na medida provisória, e que você não pode deixar de cumprir essas formalidades. Mas sobre isso farei um vídeo especificamente falando a respeito das formalidades a serem cumpridas pelo empregador, o cuidado com que ele deve ter, a fim de que o eventual acordo celebrado com os empregados tenham validade e não venha nenhuma penalidade. Então vamos lá, falar especificamente da medida. De que ela fala? Fala da redução da jornada e dos salários, de forma proporcional. Por quanto tempo eu posso reduzir, por quanto tempo eu posso celebrar o acordo com o meu empregado, ou o empregado pode celebrar com o empregador, esse acordo de redução da jornada. Esse acordo pode ser celebrado por 90 dias, pelo prazo de 90 dias. Quando esse acordo começa a valer? Esse acordo começa a valer 48 horas após a formalização do contrato de redução da jornada e redução dos salários. Então, essas 48 horas foi definida pelo governo que serão 48 horas corridas. Isto é, hoje é quinta-feira, dia 2 de abril de 2020, se eventualmente o acordo for celebrado hoje, ele passa a valer a partir de sábado, a partir das 48 horas após a celebração escrita. É uma das formalidades que a gente vai estar falando aqui durante o vídeo. Qual é o objetivo da medida? Todos nós sabemos que é preservar o emprego e as atividades econômicas diante dessa paralisação pela qual a economia está sofrendo em relação ao Covid-19. Não há como os empregados e os empregadores manterem a mesma relação nesse período. O empregador, principalmente, que não tem nenhum rendimento nesses dias, alguns estabelecimentos comerciais estão totalmente paralisados. Atenção, primeiro ponto muito importante: contrapartida para a celebração do acordo. Não poderá haver demissão durante o período do acordo, ou seja, se a sua empresa, se você celebrou um acordo com o seu empregado, você empregado celebrou um acordo com o seu empregador, fique sabendo, não poderá haver demissão nesse período de 90 dias e nos outros 90 dias subsequentes ao término do acordo. Isso significa que se você celebrar um acordo de 90 dias, você terá, o governo chama de estabilidade, mas a CLT tem um tratamento específico para os casos de estabilidade. Então, assim, tecnicamente não é correto chamar isso de estabilidade, mas o empregado não poderá ser demitido por esses 6 meses, assim dizendo, que seriam os 3 meses do acordo da redução da jornada de trabalho e da redução do salário, e mais 3 meses após o fim do acordo celebrado com o empregado. Por que então não seria estabilidade? É porque a medida provisória prevê que o empregador, ele será penalizado. Demitir eventualmente, se ele quiser demitir quando terminar o acordo, depois de um mês, ele até pode, só que ele será penalizado, e as penalidades estão prescritas no artigo específico da medida provisória 936, no artigo 10º da medida provisória. Tá. Celebrado o acordo, como que se vai dar o pagamento do auxílio do governo? Veja bem, hoje é dia 2 de abril, suponhando que o acordo seja celebrado hoje, ele vai começar a valer sábado ou domingo, então seja dia 4 ou dia 5, ou até mesmo segunda-feira, se o acordo for celebrado amanhã. Assim sendo, após a celebração desse acordo, o empregador, via sua contabilidade, via as pessoas específicas competentes para isso, deverá informar o governo
que vai disponibilizar os meios próprios para isso, dentro de no máximo 10 dias. Por quê? Porque após essa informação, o empregado receberá aquela parte que é do governo em até 30 dias, após 30 dias, após 30 dias. Então é necessário que haja essa informação, é necessário que haja esse comunicado da empresa para o governo, porque essa parte que será do chamado auxílio dado pelo governo, ela será paga 30 dias após essa informação pelo empregador. A parte que é do salário normal, o empregador vai pagar da mesma forma com que ele paga hoje. Inclusive, a folha de março, que vence agora até o 5º dia útil de abril, ela não tem alteração. A medida provisória foi lançada hoje, então só a partir de hoje que eventualmente poderão ser celebrados os acordos. Então o salário de março deverá ser pago da mesma forma, agora até o dia 5º dia útil de abril, e os efeitos do acordo eles serão sentidos na folha de abril com pagamento em maio. Então o valor que cabe ao patrão, ao empregador, será pago da mesma forma. Se você acredita o salário na conta do seu empregado, ele será acreditado, transferido, pago em espécie, será aplicada a redução da jornada e do salário, e esse valor você vai pagá-lo da mesma forma. O valor do auxílio, do benefício do seguro-desemprego será pago pelo governo diretamente ao empregado, na conta dele. Tá? Veja bem, não se esqueça, você é empregador, você tem que informar o governo da celebração do acordo. Uma outra coisa muito importante nesse momento, né, que todos estamos inquietos, não sabemos como se dará as relações trabalhistas após essa crise do coronavírus, mas em todos os casos é bom que você saiba disso. O acordo, a adesão ao acordo, a celebração do acordo deve se dar de forma voluntária. As duas partes têm que querer. Cuidado, você é empregador, né? Cuidado nesse momento de crise, momento às vezes até de desespero para alguns, para não cometer nenhuma ilegalidade, porque o acordo ele tem que se dar de forma voluntária. Tá? Quais são os requisitos que o empregado tem que ter para receber o seguro-desemprego? Nós sabemos que o seguro-desemprego, ele prevê lá na Lei 7.899, na lei específica de seguro-desemprego, que o empregado tem que ter alguns requisitos, tempo de trabalho, tantos meses vinculado a alguma empresa. Veja bem, em relação à medida provisória que nós estamos tratando, não há nenhum requisito para que o empregado tenha direito a receber esse auxílio do governo com base no seguro-desemprego. Basta ele estar com a carteira assinada. Não tem requisito de tempo de trabalho, não tem requisito de salário de referência, nem meses de salários, nem meses anteriores. Então, como será aplicado o valor para que ele possa receber o seguro-desemprego, o auxílio de seguro-desemprego? O salário dele atual que ele tem na carteira. Então, se ele está 1 mês, 2 meses na sua empresa, se você é empregado, está empregado há 2 meses, o valor do seu seguro-desemprego, o valor do seguro-desemprego será calculado com base no salário seu atualmente. Sobre o valor do seguro-desemprego, será aplicado o valor que foi reduzido da sua jornada e do seu salário. Para isso eu farei um vídeo específico, porque a questão não é tão simples assim. Mas nós sabemos, se o contrato teve a redução de 25%, ou 50%, ou até mesmo 70%, o governo vai entrar com auxílio proporcional. Se o seu salário foi reduzido em 25%, o governo entrará com auxílio no percentual de 25%. Atenção, não é sobre o seu salário, porque não tem sentido. O governo não vai completar integralmente o seu salário. Ele dará 25% do valor que você teria direito ao seguro-desemprego. Isso é bem diferente, mas ajuda bastante e torna menos dolorosa a redução do salário que, eventualmente, algumas pessoas passarem. Cumulatividade. Se você é empregado e tem 2 empregos, você só poderá receber um auxílio do governo. Um auxílio. Você vai celebrar somente com um empregador, só poderá receber um auxílio, não recebe mais do que um auxílio. Por fim, para que não fique muito longo, pessoas que tenham contratos intermitentes que foram permitidos pela CLT a partir de 2017. Você
receberá 3 parcelas de R$ 600. Independente de quanto você ganha, independente de quanto é seu salário hoje, intermitente, contrato intermitente, você receberá R$ 600 multiplicado por 3 parcelas. Esse será o valor do seu benefício para quem tem contrato intermitente.